No último sábado, aqui em Maceió, foi realizado pela primeira vez um casamento entre duas mulheres pela pastora Odja Barros, da Igreja Batista. Após esse ato religioso, ela vem recebendo centenas de mensagens com muitas ofensas e ataques. Pelo menos uma dessas mensagens se destacou pelo conteúdo de violência. Foi o envio de uma foto de uma arma, além de ameaças de morte. O repórter Leandro Santiago está ao vivo e tem informações desse caso para a gente. Leandro, o caso já está sendo acompanhado pelo poder público, né? Já sim, viu, Bia? O poder público já está ciente sobre o que aconteceu aí nesse caso da pastora. E a pastora que, segundo ela, recebeu várias ameaças aí, mas essa aí foi um pouquinho mais pesada. E no caso de alguém que colocava nos seus perfis na rede social, cristão. Ser cristão não é colocar na rede social, é agir como cristão. A gente está aqui para falar sobre isso aqui, inclusive com o promotor Magno Alexandre, presidente do Conselho de Defesa dos Direitos Humanos aqui de Alagoas. Promotor, muito boa noite, seja bem-vindo aqui ao Cidade. A pastora procurou já as autoridades. O que foi feito até agora? Conta pra gente. Nós estamos bastante preocupados com essa situação e procuramos, junto à Delegacia Geral, com o doutor Carlos Reis, apresentar a situação para abrir um inquérito policial a apurar esses fatos. É um fato que revela homofobia, revela uma situação de misoginia também, e que isso afeta os direitos humanos, né? A preocupação com a integridade física, emocional, a vida da pastora corre risco, porque ele foi prometido um mal sério em razão dela realizar um casamento homoafetivo. Ora, ela está legitimada pelos líderes religiosos dela de realizar esta cerimônia. Se o Supremo Tribunal Federal já decidiu que homofobia é crime, se o Estado realiza casamentos homoafetivos e se a Igreja Batista do Pinheiro, por exemplo, decidiu realizar um casamento homoafetivo, não dá o direito das pessoas que discordam disto prometer um mal sério contra a pastora, atentar contra a vida dela, como ela está correndo este risco. Então, estamos buscando apurar essa situação para que possa ele responder por esse crime cometido de homofobia, de ameaça, e também revela uma situação de misoginia. A gente vem falando nesses últimos tempos sobre intolerância religiosa, sobre homofobia. Agora, tudo junto, homofobia, intolerância religiosa, além de outros crimes, isso vem sendo comum em Alagoas? É um caso novo? Como é que vem sendo? Isto tem acontecido, né, de quando em vez nos deparamos com situações de intolerância religiosa. Precisamos compreender que o Estado Democrático de Direito abrange a liberdade das pessoas de escolher a profissão da sua fé, né? Então, não podemos criticar o outro por ele seguir um determinado credo religioso. Então, precisamos entender que a liberdade de expressão, de consciência, de crença é uma garantia constitucional, mas muito mais também é um direito natural e que a gente deve respeitar o outro em razão das suas escolhas. E com isso não podemos cometer crimes sob o pretexto de que não é aceito pelo livro que ele segue, a exemplo da Bíblia ou qualquer outro livro, de que venha ou não admitir o casamento homoafetivo como na presente situação. Isto fica ao âmbito da liberdade religiosa e da organização de cada igreja, se quer ou não realizar o casamento homoafetivo. Muita gente comete a homofobia e diz que está praticando a liberdade de expressão. Liberdade de expressão, então, não contempla esse tipo de comportamento? Não. Liberdade de expressão não pode jamais ser confundida com a liberdade de cometer crimes, né? As pessoas que vão, em razão da sua expressão, passam a cometer crimes e a liberdade de expressão não estão para protegê-la nesse sentido, porque o limite que as pessoas têm é o limite da lei. Então, se a lei diz que eu não posso caluniar, injuriar, difamar, não posso ameaçar, não posso matar, então esses são os meus limites, os limites legais. A liberdade de religião e de crença, do proselitismo, de propagar isto, ela é livre amplamente, né? E nós vivemos em uma comunidade constitucional inclusiva, ou seja, é direito fundamental da pessoa humana a expressão da sua liberdade religiosa.
E isto envolve toda a sua liturgia, os cultos, enfim, a sua forma de expressão. A exemplo da realização de um casamento homoafetivo. Tá? Então, as pessoas é que não podem, em razão disto, se achar ofendidas e querer, por exemplo, matar a pastora que celebrou essa cerimônia entre duas pessoas do mesmo sexo. Inclusive, na mensagem, a pessoa falava de dar tiros na cabeça da pastora, mas pelo que se chega de casos de homofobia, intolerância religiosa, para vocês aqui, promotor, como é que se configura normalmente a intolerância religiosa, a homofobia? É um comentário nas redes sociais? É um comentário na rua? O que as pessoas falam? Geralmente as pessoas, elas atacam a questão da personalidade, né, da pessoa, ou seja, elas cometem o crime quando assim discriminam de maneira negativa e trazendo com isso uma situação em que a coloca sob ameaça de uma comunidade que pensa diferente. Então você já imaginou numa situação como essa se apregoar contra a líder da igreja lá, que realizou o casamento homoafetivo, a pastora, e de repente ela possa ser atacada por outro grupo religioso em razão dessa postagem de algumas pessoas que são contra o casamento homoafetivo. Precisamos lembrar que as pessoas são livres para tomar suas decisões, ao livre-arbítrio disto, e o Estado não entra no âmbito do livre-arbítrio das pessoas, e a questão homoafetiva fica no âmbito particular das pessoas, no aspecto subjetivo. E, em razão disso, precisamos respeitar as decisões nessa seara privada, particular das pessoas. Voltando ao caso específico da pastora, como é que ela se encontra, como é que ela está? Nós estamos endereçando ao Conselho Estadual de Segurança Pública a proteção à integridade física da pastora, né, uma proteção de segurança individualizada por parte do Estado, porque você imagine que ela tem uma atividade pública de estar ali junto ao público fazendo a sua pregação, de repente senta alguém na igreja e armado possa querer sacar contra a vida dela. Então o Estado está tomando essa providência, o Estado de Alagoas, para proteger esse âmbito, esse aspecto objetivo da vida da pastora. E, por outro lado, o inquérito policial foi aberto, né, está avançando essas investigações a fim de apurar e responsabilizar as pessoas que estão cometendo o crime com esse fato, com essa situação. Tá certo, promotor. Obrigado aí pelas informações. Apenas destacando aqui, viu, Bia, que o Grupo Gay de Alagoas aqui enviou nota lamentando aí o caso e pediu celeridade exatamente na resolução aí, este triste crime aí, lamentável aí, que a gente mais uma vez tem que falar de homofobia, de intolerância religiosa, que não são liberdade de expressão. Isso, como já definiu o Supremo Tribunal Federal, é crime e não deve acontecer. Todo mundo tem direito a professar sua religião e, no caso, sua opção sexual. Bia, volto com você. Tá certo, Leandro. Eu queria só fazer uma última pergunta para o promotor que está aí hoje nos esclarecendo desse assunto que teve uma grande repercussão aqui no estado de Alagoas desde ontem, que é sobre a investigação, propriamente, a partir de agora. Ele citou aí que a pastora está sob proteção. Ela recebeu uma medida protetiva. Queria que você confirmasse isso com ele, se ela já está com essa medida e também que toda a sociedade que hoje se choca com essa grave ameaça que foi feita, espera que essa pessoa que fez isso seja presa, que ela seja identificada e presa. A gente não pode esperar que fique por isso mesmo. Então, é cobrar a celeridade dessa investigação, o esclarecimento desse caso, até para reprimir comportamentos parecidos aqui. Porque imagino que essa não vai ser a única celebração homoafetiva feita por um religioso aqui no estado. Seria a primeira apenas. A partir de agora, outras celebrações podem acontecer, mas se houver esse ambiente de insegurança, aí quem quer que seja se sentiu à vontade, pode fazer de novo. Isso pode ter um efeito até em cadeia. Então é importante que a polícia reprima, identifique e puna rapidamente, né, promotor? Deu para ouvir?
Então, como é que fica agora a identificação dessa pessoa? E como é que perguntou, a Bia também perguntou, a pastora está sob proteção? Como é que está isso? Então, a pastora está tomando cuidados individuais sobre essa situação, né, quanto à exposição dela, mas, de qualquer forma, como eu disse, está sendo encaminhado um pedido junto ao Conselho de Segurança do Estado de Alagoas para ser deferida uma segurança individualizada, que seriam prestadas pela Polícia Militar, se revezando a fim de assegurar, garantir a integridade física, a vida da pastora. Por outro lado, como eu expliquei assim, o inquérito policial vai apurar exatamente todo o desdobramento deste caso, a fim de identificar os autores, né? Nós já temos mais ou menos o direcionamento de quem são, mas para que possamos, assim, levá-los à responsabilização junto ao Poder Judiciário sobre essa atitude que não pode ter, como você disse, é inadmissível no Estado Democrático de Direito você está sacando contra a vida das pessoas, a individualidade das pessoas, a liberdade de expressão, de crença, de religião, como é o caso em que a pastora está sofrendo uma discriminação em razão da sua forma de pensar e de exercício do seu ofício religioso no casamento homoafetivo, realizando um casamento homoafetivo. Então, essas providências de proteção a esse aspecto, a essa situação que ela está vivendo, o Estado está buscando dar esta proteção para ela. E também queremos desencorajar as pessoas de tomar qualquer tipo de atitude nesse sentido de discordar do outro ao ponto de querer atentar contra a integridade física, contra a vida, contra a liberdade da pessoa. Mais uma vez agradeço ao promotor pelos esclarecimentos e a gente vai continuar acompanhando esse caso, porque homofobia e, no caso, intolerância religiosa já não tem mais lugar no mundo. Em 2021, isso tem que ser combatido mais do que nunca aqui no Brasil.